Então, a gente quer... E aí, quando eu olho no olhar de uma pessoa que tá lá no Zoom, do outro lado, às vezes até do mundo, tem gente, né, no exterior, ou se comovendo comigo, ou às vezes espantada. Aí você fala, cara, isso vale a pena. A frase que eu mais... Porque você acha que você não consegue levar esse espanto pra dentro da universidade hoje? Os alunos estão tenho passivos. Conseguido. Os alunos estão passivos. Então, mas mais na minha área, mais. Mesmo porque... com professores bons igual você, não é um você não consegue chegar lá Não é o problema da democracia, que o problema da democracia não é ter gente boa pra você votar, é ter gente boa pra votar. Tá. Entendeu? Porque eu posso colocar um cara extraordinário pra ser votado, se eu não reconheço o quanto ele é extraordinário, eu não voto nele. Então, às vezes eu tenho um professor fantástico, mas eu não tenho um preparo. Quando eu dou esses números sobre analfabetismo funcional de aluno universitário, significa dizer que esse aluno, em média, ele não vai entender o quanto o cara pode ser brilhante. Mas deixa eu te falar, e aí em cada matéria, não vai fazer diferença. Porque se eu chego sem a capacidade de interpretação, de entendimento zerada, como é que eu vou pensar em fazer uma filosofia? Como é que você faz? Mas a filosofia, eu acho que é mais difícil ainda para o aluno entender. Não, sim. Porque eu queria que você fosse numa aula minha de engenharia. E no último ano, não tem como não entender. Eu falei, modéstia à parte, eu tenho uma didática, Cara, tudo quanto é professor que já viu minha aula fala a mesma coisa. Ele fala, se você der aula pra um jumento, ele te entende. O cara vai entender. Até porque é lógica, né? Tudo uma lógica, é tudo muito conectada. Sim, Sem entender filosofia, não é difícil. Isso é difícil. Você tem umas coisas que você lê, você fala, caraca, você tem que ler de novo. E é muito louco, porque olha só que coisa, que maquinação maléfica. Quem procura o curso de filosofia, não todos, mas em média, é o aluno mais mal preparado no ensino básico Mas é o que eu falo do problema da área de humanas no geral. Ele tá olhando o quê? Relação candidato-vaga. Então fala assim, lá na filosofia tem 30 vagas para uma concorrência. Então eu vou para lá, porque pelo menos eu tô na universidade. Ele tá buscando só um diploma. Ele tá procurando diploma. Então às vezes ele entra... e aí eu vou ter que ensinar. Eu já tive um colega, meu professor, que por exemplo, ia dar um curso de latim. Ele falou assim: eu não consigo dar o curso de latim se antes eu não der um semestre de gramática da língua portuguesa. Sim. Caramba. Que era uma coisa que o moleque tinha que ter aprendido. Já tinha que ter aprendido. Lá na 8ª série, caramba, 4, sei lá, lá atrás. Mas é uma crítica que eu faço às áreas de humanas, que eu falo, imagina uma matéria, uma área que é bem discriminada, sociologia. Sim. Mas se você for estudar isso a fundo, de verdade, e for fazer pesquisa e tal, sociologia é mais difícil que engenharia. Ele é bem mais difícil. Você tem que lidar com... Eu faço na engenharia, pego um material, faço 1000 ensaios, ele dá 1000 vezes o mesmo resultado. Ele é previsível. Entendeu? O ser humano não. Então, sociologia, na essência, ele é muito mais difícil que engenharia. Só que quem vai buscar sociologia, geralmente são as pessoas menos capacitadas. E aí é onde... E por isso que não se dá valor, porque a sociologia não é ruim, os sociólogos são. E aí o que vira imediatamente? Você pega um curso de graduação em filosofia, em sociologia, ciências sociais, seja lá o que for, é muito mais fácil militar do que fazer exercício intelectual sério. Então, eu afasto do meu horizonte a pesquisa séria em história da filosofia e vou fazer congresso Marx, porque gênero, vou discutir gênero. Não é que não tem a sua importância, mas, quer dizer, eu não fiz o beabá antes sobre aquilo que é de mais importante e tô lá, porque militar é banal. Você não precisa fazer esforço nenhum para dizer o quanto o mundo é injusto, para o quanto é bom uma mulher não depilar as axilas. Não precisa de esforço intelectual para essas coisas. Mas você chega a se deparar hoje com filósofos que têm essa distância tão grande de conhecimento. Você encontra o cara assim e fala assim, sério mesmo? Mas em que sentido você fala? Você passou por uma universidade tão pífia assim, virou um filósofo. Você fala gente formada em filosofia? Tem um diploma de filosofia. Que é isso, cara? Porque assim, a hora que é isso? Essa pessoa que fala que é filósofo, ela se equipara a você. Mas o né? cara que somos filósofos. O cara que se forma em mas filosofia... Mas a distância é tão grande. Ele é filósofo. Então, essa é a... Né? Então, mas isso já é uma nota do que eu tô dizendo. Por exemplo, o cara que forma em filosofia e que já coloca na bio, no outro dia, na segunda-feira seguinte... filósofo. Esse cara não entendeu porque eu conheço várias pessoas formadas em filosofia. Até uma coisa que eu critico, até uns famosos aí que aparecem na TV direto, tá? Sim. Porque eu vejo o seguinte, eu vejo esses caras falando de vários filósofos, mas eu não vejo nunca uma ideia original deles. Não, mas não é. Mas o que significa? Quando o cara reconhece isso, tá lindo. Por exemplo, eu sou um professor de filosofia.
Você nunca vai encontrar em nenhum lugar na sua vida eu me declarando filósofo. Porque o filósofo é um bicho diferente. Para usar uma imagem, vamos usar uma imagem de aeroengenharia. Então, o filósofo é o construtor do avião. É o cara que sai do nada, ele fala assim, eu vou construir um avião. O meu avião, ele vai ser biplano, ele vai ser assento em tandem, ele vai voar dessa maneira, vai ter tanto de autonomia. É o filósofo concebendo o sistema de explicação dele. Sim. E isso faz dele um filósofo. É original, é radical. Por isso que às vezes é difícil de entender. Tem começo, meio e fim, tem articulação interna, etc, etc. Aí vem gente como o Denis, que é um professor, um historiador da filosofia. Eu pego o avião do cara e começo a estudar. Vai entender. Aí eu falo assim, pro outro, eu falo assim, olha, tá vendo essa poltrona aqui? Ela tem essa função. Olha o manche, porque... Esse é o trabalho do historiador da filosofia, que é o que a faculdade deveria ensinar. A faculdade não é para formar filósofo. Sim. Filósofo não é uma coisa que você cria em faculdade. Sim. Esse é um trabalho de originalidade intelectual. Caramba, que o cara velho. tá na rua. Então, assim, o sujeito que sai de uma faculdade se dizendo filósofo, Já tá ele não errado, entendeu já. a aula 1 de História da Filosofia que ele foi fazer lá. Quem foi o último filósofo que, assim, notório, Cara, né? Porque às vezes então- existia um cara que teve uma ideiazinha e não conseguiu. Essa definição do filósofo no curso da História, a gente costuma dar um certo tempo de É maturação. porque precisa da ideia ter É de ela ganhar um peso. maturar Passar pelo crivo do tempo. Especialmente hoje em dia, né? Que todo mundo tá nas... Tem cara Esses que... caras hoje na mídia do Brasil são filósofos. Não tem nenhum filósofo. Clóvis de Barros, Tem nenhum Pondé, filósofo. Olavo. Você já leu Ô, Clóvis Olavo de é Barros? filósofo. Ah, Eu já- acho incrível a capacidade que ele tem de enrolar. Um conceito assim que dava pra falar em 15 É o Léo que minutos. tá falando mal do Não, gente, Clóvis. mas eu li o livro dele, mais de um e tal. Assim, mas eu acho isso incrível. E ele fala, ele ainda escreve no livro, assim, ó, o livro não é como na aula, que a gente pode levar mais tempo. Eu falei, quer dizer que aqui você tá sendo sucinto. E ele, assim, uma coisa que era pra escrever em uma página, ele leva 15 Mas páginas. esses engenheiros sofrem com a gente, porque o engenheiro, né, ele... E aí? Meu pai tem uma baita formação em astronomia. Os meus trabalhos de faculdade, eu entregava pra ele 4 páginas, 6 páginas manuscritas, ele olhava e falava assim, eu digo isso em meia página. É o astrônomo. Claro que você não diz exatamente isso que eu tô dizendo em 6 páginas. Mas é a mentalidade do cara engenheiro, né, do matemático e tal. Eu tava em casa, né? A gente fez uma festinha lá e tal. Faz tempo isso e tal. E tava um amigo meu com meu irmão.